noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Em Pauta. Falamos ao vivo dos estúdios da TV Fevale. Hoje vamos falar sobre o abandono de animais. Ter um animal de estimação significa ter uma grande responsabilidade. O abandono é uma das consequências de uma decisão equivocada. Vamos ver mais na reportagem de Suelen Scheimuefel sobre o destino dos animais que são abandonados e ficam à espera da adoção. Idade avançada, falta de espaço adequado, necessidade de atenção, custos e adoção irresponsável. Essas são as principais causas do abandono de animais. Diariamente, vemos cães e gatos soltos pelas ruas sem receber nenhum cuidado. Este é um problema de saúde pública. Por isso, nas grandes cidades, já é comum a existência de canis municipais. Visitamos o canil de Novo Hamburgo para saber sobre o trabalho que eles prestam. No canil hoje existem quantos animais, entre gatos e cachorros, né, que vocês abriram? Nós temos em média sempre 250 animais, assim, que é o que o nosso termo com o Ministério Público acordou com o canil em função da nossa estrutura física. Então a gente trabalha sempre nesse limite. E como é feita a escolha desses, como esses animais vêm parar aqui no canil hoje? A nossa viatura que recolhe os animais e são recolhidos os casos mais urgentes, né? Fêmeas prenhas, animais atropelados, doentes, filhotes, fêmeas com ninhada. Os animais saudáveis de rua a gente recolhe, faz a castração para fins de controle populacional e depois esses animais voltam para a rua castrados. Neste ano, o canil já realizou 320 castrações, além do tratamento de pequenos machucados. Procedimentos mais complexos, como doenças graves e cirurgias, são feitos apenas em parceria com ONGs que pagam clínicas para realizá-los. Só depois que o animal estiver completamente recuperado, ele fica disponível para adoção. E este é um processo bem simples. Como é o processo de adoção aqui no canil? Então, o canil está aberto todo dia para visitação e adoção de animais, do meio-dia às 5, de segunda a sexta. E nos sábados, ou a gente abre aqui das 9 ao meio-dia para visitação, ou a gente faz feiras fora, assim, escolas, praças, né? Aí basta ser maior de idade, trazer um documento de identidade. Se for um animal adulto, já vai embora, inclusive castrado. Conversamos com uma senhora que decidiu adotar um animal de rua para sua filha Tayana. Como foi a decisão de adotar um cãozinho? Assim, a minha filha tinha um cachorrinho pequenininho que a gente adotou na rua. Que pegamos ele na rua. Então, só que ele já veio com doença, então ele morreu. Aí hoje de manhã ela sofreu a manhã toda e meu marido disse, vai lá no canil e adota um filhotinho para ela. Para quem gosta de bichinhos, mas não pode adotar, o Canil Municipal de Novo Hamburgo aceita doações de jornais, ração de cães e gatos e materiais para procedimentos cirúrgicos, como gases, luvas, algodão e rifocina spray. E é importante lembrar, adotar um animal de estimação é uma decisão que deve ser bem pensada, pois o bichinho necessita de muitos cuidados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma cidade saudável tem um cachorro para cada 7 pessoas. Mas quem percorre as ruas da região pode notar que esse número é bem maior. A cada ano, o índice de animais que são abandonados cresce no Brasil. A estimativa é de que 10 milhões de cães estão nas ruas das cidades brasileiras. A falta de fiscalização e de políticas públicas na área abrem precedentes para a impunidade quando o assunto é maus tratos aos animais. O abandono é um problema muito sério, pode se tornar inclusive uma questão de saúde pública. Para falar mais sobre isso, está conosco aqui no estúdio a coordenadora em saúde de Voti, Lorena Konsgen. Boa noite, seja bem-vinda ao Em Pauta, tudo bem, Lorena? Boa noite. Então, o que caracteriza um crime aos animais? Veja bem, o crime contra os animais pode ser, geralmente as pessoas pensam em agressão física, né, em machucar ou até mesmo levar esse animal a óbito. Isso com certeza caracteriza maus tratos, mas também a negligência contra o animal também pode ser considerada maus tratos. Muitas vezes as pessoas cansam dos animais, desistem deles, simplesmente abandonam no fundo do quintal, né, e deixam ele à mercê, sem carinho, sem atenção, sem lazer, simplesmente achando que dando água e comida é o suficiente, né? O número de maus tratos, de abandono tem crescido no país. Tu acredita que seria por uma falta de políticas públicas destinadas a essa área? Sim, a gente tem observado um número crescente, a cada dia recebemos mais denúncias e com certeza não é só a falta de políticas públicas, mas na verdade a falta de consciência das pessoas. Muitas vezes as pessoas adquirem um animal de estimação, um pet,
E aí a gente não tem que lembrar também de outros animais, não só de cães e gatos, mas tartarugas, pássaros, peixes, né, que muitas vezes são adquiridos. E as pessoas fazem essa aquisição no impulso, ou para agradar um filho, ou porque acha bonitinho na loja, mas não pensa antes em tudo que vai acarretar, os cuidados que esse animal vai demandar, né? A família precisa estar preparada para a chegada desse animal em sua casa. Precisam ser previstos os gastos que vão ser necessários, né? E se toda a família está de acordo nessa aquisição. Qual a punição para as pessoas que são flagradas abandonando um animal de estimação? Hoje o abandono de animais e os maus tratos é um crime previsto em lei, né? Então isso vai, obviamente, ficar a cargo do judiciário, né, de acordo com a gravidade do problema, talvez com a reincidência dessa pessoa em estar maltratando animais. Muitas vezes pode ser trabalhos comunitários, né, trabalhos educativos que a pessoa tem que prestar para a comunidade. Uhum. Quando a gente se depara com um animal na rua abandonado, como que a gente deve agir? Então, em cidades onde existem ONGs ou entidades protetoras de animais constituídas, né, tentar buscar o auxílio dessas pessoas. Quando não, se a pessoa tiver interesse também em adotar esse animal, ou conversar com vizinhos, com parentes, com amigos, procurar alguma maneira de ajudar, de procurar encaminhar para adoção. Uhum. E quais ações que podem ser promovidas para o controle populacional desses cachorros, gatos, animais que estão nas ruas? Hoje nós na Prefeitura de Voti lançamos na Semana do Meio Ambiente a campanha Posse Responsável, procurando através de distribuição de folders, colocação de placas e cartazes na cidade, conscientizar as pessoas para não abandonar os animais, né? Para a responsabilidade realmente de ter uma vida em suas mãos que depende, né, de cuidado, de carinho, de atenção. Estamos também mantendo um relacionamento, estreitando relacionamentos com protetores de animais, com pessoas que estão se mobilizando para tentar organizar alguma coisa na sociedade civil, né? E uma coisa que a gente tem visto que realmente dá resultado é a castração, a esterilização dos animais, para que não se tenha crias indesejáveis, né? Toda pessoa que possui um animal de estimação deve encaminhar ele para a esterilização e também, às vezes, ONGs ou entidades também promovem a castração de animais para evitar, né, justamente a proliferação deles. Uhum. E quando alguém denuncia, quem tem que tomar uma atitude? A prefeitura, uma secretaria destinada a isso? Quando é caso de maus tratos ou abandono, como já foi falado, isso é um crime. Então, deve ser encaminhado à Polícia Civil, que vai lavrar um auto, né, correspondente à infração, e vai encaminhar a denúncia ao Ministério Público para que seja investigado e averiguado o crime. Uhum. Em geral, qual o estado que os cachorros são encontrados nas ruas, os gatos, cachorros? Felizmente, hoje em Voti não se tem constatado animais em péssimo estado, mas obviamente que animais que estão abandonados estão subnutridos, estão com a imunidade baixa e ficam mais propensos a adquirir doenças, né? Como sarna, como verminose, como esses tipos de problemas que acabam se proliferando entre eles mesmo, né? Uhum. Ou até podendo transmitir zoonoses para a população. Uhum. E quais são os maiores problemas, então, acarretados pela essa alto número de animais nas ruas? Principalmente acidentes de trânsito, tem acontecido bastante. Recentemente, inclusive, tivemos um motoqueiro que teve o braço quebrado, teve que se ausentar do trabalho porque foi surpreendido por um animal que estava atravessando a rua, um animal de rua, né? Esse transtorno é bastante comum. O próprio aumento da população também deles mesmo, por estarem se proliferando. Não ter cuidado, não ter assistência veterinária, não serem vermifugados, não serem vacinados, acabam também aumentando o índice de doenças. Uhum. E isso, então, pode gerar até um problema de saúde pública, né? Dependendo da proporção da cidade, do tamanho, número de... Com certeza, quando esse problema fica fora de controle, digamos assim, pode, com certeza, se tornar um problema de saúde pública. Ok, muito obrigada. Lorena Gosgin. Isso. E nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí.
cães adotados não se adaptam nas primeiras semanas na nova residência. Adestrar o seu animal de estimação é uma ótima maneira para evitar que eles fujam e voltem para as ruas. Giânia Romani traz mais informações. Evelyn, muitas vezes os cães que foram abandonados não se adaptam a essa nova realidade, ou mesmo os novos donos não sabem lidar com esse novo cãozinho em casa. Por isso, manter o seu animal de estimação bem orientado, adestrado é o ideal. E a gente vai conversar então com o André Freilich, que está aqui conosco, vai dar algumas dicas. Realmente, André, manter o cão adestrado, bem educado, evita com que esses animais fujam? Com certeza. O adestramento e obediência ele funciona como um ensino fundamental para a gente, né? Então, um cachorro bem educado, ele vai ser ensinado a sentar, deitar e também não fugir do pátio. Então, na verdade, todos os cachorros deveriam ter o adestramento, né? E funciona muito bem. Isso é uma pergunta importante. Qualquer animal, qualquer cão, né, de qualquer raça, de qualquer idade, ele pode ser adestrado? Alguns cachorros de raças são mais temperamentais, né? E a idade também funciona como um parâmetro para isso. Alguns de idade mais avançada demoram um pouco mais para aprender. O ideal é começarmos a partir do 6º mês o adestramento. Então, até os 6 anos, isso é uma idade que dá para se considerar uma idade boa. A partir daí, se torna mais vagaroso o processo. Nós estamos falando principalmente de animais abandonados, animais de rua, tem que vão então para ser as suas residências, né? E daí sim aí sim adestrado. Mas tem algum outro motivo que leva as pessoas a adestrar um cão sem ser animais que estavam abandonados anteriormente? Com certeza. A grande maioria dos clientes que procuram a gente são clientes que muitas vezes estão incomodados com os cachorros, né? Na parte comportamental, que às vezes destroem o ambiente onde eles residem, e algumas manias que os cachorros têm. Então a gente faz o adestramento para controlar essas coisas, assim, para deixar até o temperamento do cachorro não vai alterar, mas vai conseguir controlar algumas manias do cachorro. A gente fala muito em recompensa na hora de adestrar um cão, ou pelo menos a gente pensa nisso, né? Qual é a hora certa de dar uma recompensa ou de não dar essa recompensa? Isso funciona muitas vezes e trabalha ao nosso favor ou contra, né? O cachorro a gente tem que tentar recompensar quando ele está fazendo uma coisa que nos agrada, né? E tentar corrigir quando ele não está fazendo isso. Muitas vezes a gente faz isso conflitando isso, né? Porque o cachorro é binário. Então ele funciona com 0 ou 1. Ele está fazendo uma coisa correta, a gente pode recompensar com carinho, brinquedo ou petisco. Bom, para encerrar também a questão do dog show, que é um pouco avançado aí do adestramento. Como é que funciona rapidamente? A gente tem o adestramento de obediência, que é o ensino fundamental, e o show dog, que é a parte de truques, onde a gente vai treinar o cachorro a pular, a dar a pata, a passar por arco de fogo, ficar em cima de uma plataforma. São truques, na verdade, que a gente usa para a apresentação, né? Mas, de qualquer forma, o adestramento é importante para ter o cão bem educado e ter um bom relacionamento, com certeza. Com certeza, com as pessoas da casa, uma socialização com o cão, o adestramento funciona muito bem. Obrigada, André. Bom, agora então é só você procurar um bom profissional e ter então o seu cão com um bom relacionamento na sua residência. É com você, Evelyn. Obrigada, Giânia. Sabendo dos benefícios que a adoção de animais pode trazer às crianças, a cada dia que passa aumenta o número de pais e mães realizando o sonho de seus filhos. Atendendo aos pedidos do único filho, os pais de Arthur decidiram adotar um gato abandonado. Além de fazer uma boa ação, também realizaram o sonho do filho. O Arthur sempre queria um bichinho dentro de casa. Ele já teve vários outros bichinhos assim de gaiola. Ele brinca com o gato dentro de casa, se preocupa muito em não deixar o gato sair para fora, porque ele tem medo que ele não volte. A gente pegou ele em fevereiro, né? Foi o primeiro, e a outra cachorra que apareceu aqui, mas que a gente pegou na pata ali foi o primeiro. E há quanto tempo o gato já está na casa? 3 meses. Vocês pegaram ele filhotinho? Ele tinha 1 mês. Cara, por que a escolha de um animal abandonado e não adotar um filhotinho de raça? Até por oportunidade, né? Que a gente vê tanto bichinho na rua, largado, então a gente pegou ele. Olha ele. E como foi o processo de procura e até a escolha da adoção do gato? A gente viu no Facebook, né? Viu uma foto da pata, né?
E daí ele tava sentadinho num chinelinho, parecia que ele tava rezando. Daí eu mostrei pro Arthur e pro Felipe e a gente se apaixonou pelo moço. O nome do gato, que há 3 meses está na família Bungle, foi escolhido pela criança. O nome dele é Seamus, porque eu olho um WWS, né, que eu gosto muito do lutador, daí eu botei o nome dele. Além de trazer muita alegria, a adoção de animais de estimação também proporciona diversos outros benefícios para as crianças. O principal benefício que trazem para as crianças é o desenvolvimento do afeto, da afetividade, das emoções. As crianças conseguem identificar melhor os sentimentos, né? Por exemplo, às vezes o bichinho está triste, às vezes ele está mais brabo, né? Às vezes ele está mais quietinho, ele está doente. E a criança, com a interação com o animalzinho, ela consegue identificar melhor isso nos humanos também, na família, no pai, na mãe. A criança com o animal, ela vai correr, vai pular, vai brincar, né? Então, toda a questão da movimentação do corpo é um outro benefício que traz para as crianças. Além de brincar com Seamus, o pequeno Arthur também está encarregado de algumas atividades. Tem que dar comida, né, 2 vezes por dia. Ele tem que trocar a caixinha de areia do gato. Ele já tem um certo cuidado, ele sabe que não dá para deixar o gato sozinho, né? Então ele já está bem responsável. Considerando a adoção de animais de extrema importância para o desenvolvimento e educação de uma criança, a família Bungle já percebe as diferenças no comportamento de Arthur. O Em Pauta de hoje fica por aqui e a gente encerra o programa com imagens dos cães e gatos que estão disponíveis para adoção no Canil Municipal de Novo Hamburgo, que fica na rua Antônio Crefe, número 375, no bairro Santo Afonso. O telefone de contato é 3586-1880. Quem sabe você se inspira com as imagens e passa por lá para adotar um animalzinho. Continue acompanhando a nossa programação. Boa noite e obrigada pela companhia.